A verdade sobre o naufrágio do Titanic finalmente é revelada. Em 14 de abril de 1912, às 23h40, o RMS Titanic colidiu com um iceberg e afundou 3 horas depois, às 2h20 da manhã de 15 de abril, levando consigo mais de 2/3 das pessoas a bordo. Porém, recentes descobertas científicas desmentem a história que nos foi contada sobre a colisão com o iceberg. Neste vídeo, vamos contar toda a verdade que ficou oculta por mais de 100 anos. O Titanic, com seus impressionantes 269 metros de comprimento, 28 metros de boca, 53 metros de altura e um volume útil de 46.328 toneladas, parecia indestrutível. Suas inúmeras passagens e convéis eram tão vastos que até mesmo os oficiais precisavam de mais de 2 semanas para se orientar. As 4 enormes chaminés de fumaça, pesando 60 toneladas cada, se estendiam por 25 metros acima do convés, a fim de evitar que os passageiros fossem cobertos pelas 100 toneladas de fuligem expelidas diariamente. As chaminés foram instaladas em um ângulo de 30 graus para tornar o navio ainda mais imponente. A construção do Titanic custou 7,5 milhões de dólares, o equivalente a cerca de 166 milhões de dólares em 2016, considerando a inflação. Surpreendentemente, o filme Titanic, de 1997, custou mais do que o próprio navio, com um custo de produção de 200 milhões de dólares. Foi uma tarefa colossal para o estaleiro, que precisou de 3.000 homens para construir o navio. Mesmo com essa enorme força de trabalho, trabalhando 6 dias por semana, a partir das 6 da manhã, ainda assim levaram 26 meses para concluir a tarefa. O trabalho foi difícil e perigoso, pois eles precisaram trabalhar em alturas equivalentes a um prédio de 20 andares, sem cordas de segurança. No entanto, essas pessoas precisavam do trabalho para sustentar suas famílias. Os trabalhadores recebiam 2 libras esterlinas por semana, o que não parecia muito, mas na época era um salário competitivo. Infelizmente, durante o processo de construção, 8 pessoas morreram e 246 se lesionaram. Com tanto trabalho, esforço e dinheiro utilizados na construção do navio, é difícil imaginar que um mecanismo tão complexo não possa lidar com o iceberg. Novas descobertas sugerem que a causa da catástrofe não foi o gelo, mas sim o fogo. Mola Niven, um jornalista que estudou o destino do Titanic por mais de 30 anos, descobriu um ponto escuro com 9 metros de extensão no casco do navio. Ele notou isso após examinar uma foto tirada na partida do Titanic. O jornalista pegou um álbum de fotos que nunca havia sido publicado antes, que mostrava a construção do navio e os preparativos para sua primeira e última viagem. O fogo precisava estar queimando por 3 semanas a temperaturas muito altas antes que alguém percebesse algo. Especialistas em metalurgia estão convencidos de que essa condição poderia facilmente enfraquecer o metal, reduzindo sua força em até 75%. É por isso que o iceberg não teve nenhuma dificuldade em fazer um buraco na lateral do navio. Mas o fato de o iceberg ter atingido exatamente a região do metal enfraquecido é um dos elos da corrente trágica do naufrágio do Titanic. A administração do projeto sabia sobre o fogo e o fato de que o navio deveria ter zarpado para sua viagem fatal, mas isso significaria a falência para os proprietários do navio. Naquela época, os mineiros estavam em greve, e não havia carvão suficiente para sustentar o Titanic. No entanto, as passagens já haviam sido vendidas, e outros navios cancelaram suas viagens, pois todos queriam ser os primeiros a navegar na maior embarcação já feita pela humanidade. É por isso que os proprietários do Titanic compraram todo o carvão que puderam encontrar, inclusive carvão de outros navios. Cancelar a viagem não era uma opção, então eles viraram o navio de forma que as marcas do fogo não fossem visíveis para as docas, mas sim para o mar, para que os passageiros não percebessem o problema. E assim a viagem começou. O interior do Titanic foi inspirado no Hotel Ritz de Londres. A grande escadaria servia 7 dos 10 andares do navio e era decorada com quadros, painéis de carvalho e exibia uma vista para o mar. As instalações para os passageiros da primeira classe incluíam uma piscina térmica, banho turco, academia, quadra de squash e um salão de beleza.
As mulheres podiam até mesmo contratar um estilista para ajudá-las a se vestir para o jantar. Havia jornais a bordo e o chamado Boletim Diário do Atlântico. Havia até mesmo um lugar especial para os cães dos passageiros de primeira classe. Os animais eram alimentados, levados para passear e podiam até mesmo ser treinados durante a viagem. As refeições para a primeira classe incluíam 13 pratos, cada um com seu próprio vinho, e levavam cerca de 5 horas. O navio tinha 1.500 garrafas de vinho, 20.000 garrafas de cerveja e 8.000 charutos. E ainda assim, não havia binóculos a bordo. Isso é importante porque binóculos poderiam ter salvado o Titanic. Aqui está outra coincidência trágica na corrente de eventos infelizes. Não existia sistema sonar na época. Para avistar perigos à frente, alguns membros da tripulação foram designados para vigiar com binóculos. No entanto, os binóculos do Titanic foram armazenados em um compartimento especial, e a única pessoa com a chave desse armário, o segundo oficial, David Blair, foi substituído de última hora. Ele saiu tão apressado do navio que esqueceu de entregar a chave para o seu substituto. Essa falha só foi descoberta 3 dias depois, quando o navio já estava em alto mar. Se a tripulação tivesse seus binóculos, eles teriam avistado o iceberg mais cedo e poderiam ter evitado a colisão. Talvez o acidente pudesse ter sido evitado se o navio não estivesse navegando em excesso de velocidade. O Titanic estava atrasado em relação ao planejamento, e isso não era aceitável, já que poderia arruinar sua reputação. Por esse motivo, o navio navegava a uma velocidade muito maior do que o que havia sido projetado. Houve também negligência em relação aos botes salva-vidas. Para conter todas as pessoas a bordo, o Titanic precisava de 60 botes salva-vidas, mas o desenhista-chefe planejou equipar o navio com apenas 48 botes. Eventualmente, o número foi ainda mais reduzido para 20 por razões estéticas. Esses 20 botes só conseguiam suportar 1/3 das pessoas a bordo, o que era tecnicamente ilegal de acordo com as leis da época. Além disso, na época da construção do Titanic, simulações com botes salva-vidas eram práticas comuns em transatlânticos, mas esse tipo de simulação nunca foi realizada no Titanic. O comandante Dow Jones cancelou a simulação de emergência planejada para a manhã em que o Titanic afundou, e ninguém sabe por que ele tomou essa decisão. Outros navios haviam enviado sinais de precaução sobre os icebergs na área, então a tripulação pode ter demorado mais de meia hora para lançar os botes salva-vidas em vez dos 10 minutos padrão. Algumas pessoas culpam o comandante Smith por permitir que o primeiro lote de botes salva-vidas partisse com apenas metade da capacidade. O primeiro bote, que tinha 65 lugares, tinha apenas 27 passageiros a bordo, pois as pessoas relutaram em deixar o navio. Em 2012, foi descoberto que o comandante Smith havia falhado em seu primeiro exame de navegação, mas eventualmente passou. Talvez isso também tenha desempenhado um papel no desastre. Enquanto o Titanic afundava, a tripulação enviou vários pedidos de ajuda, mas um navio próximo, o California, ignorou os sinais de emergência lançados no céu. O capitão do California perdeu o emprego depois que esse fato foi revelado, mas pesquisadores modernos conseguiram provar sua inocência. Ninguém percebeu os sinais do Titanic devido a um fenômeno de refração da luz que criou miragens. Esse fenômeno ocorre quando camadas de ar frio estão abaixo de camadas de ar mais quente, causando uma inversão térmica e anormalidade na refração da luz. O historiador Tim Maltin também acredita que a refração da luz naquela noite pode ter sido a causa de os observadores não terem visto o iceberg, mas houve negligência criminosa em outras áreas. Uma série infeliz de eventos levou à perda trágica de milhares de vidas e continua a assombrar as mentes dos cientistas até hoje. Se você tem alguma teoria sobre essa catástrofe, sinta-se à vontade para compartilhá-la nos comentários abaixo. Inscreva-se em nosso canal para mais conteúdos fascinantes e continue conosco.